Boa tarde, então, vamos retornar, né? O pessoal brinca, né, que agora é como que é, a depressão pós-prato. Agora é o desafio de manter acordado aí. Bom, gente, a gente estava falando aqui sobre esse acordo, né, que foi o objeto foi a Celepar, né? Então, ali, o que a auditoria colocou, né? Quarta inspetoria, que eles poderiam ter pego o preço do contrato vigente, né, porque o objeto era semelhante, fazer a composição na pesquisa de preço. Então, eu poderia pegar o meu preço contratado para compor a minha pesquisa de preço. E ele coloca ali também uma recomendação, que você coloque no seu regulamento da pesquisa de preço, que você utilize, você coloque isso como um parâmetro, o preço do teu contrato vigente como um parâmetro. Então, veja, se vocês porventura não tem uma regulamentação que inclua esse preço do contrato vigente no regulamento de pesquisa de preço, tá? Eu sugiro que faça uma análise, tá? Para incluir esse preço também como parâmetro, tá? Claro que se você tiver uma mudança do objeto muito significativa, né, não dá para comparar. Não compara daí banana com maçã, né? Mas se for o mesmo objeto, for só replicar, é só um novo contrato, mesmo objeto, né? Nada impede de utilizar esse preço, tá? Aqui uma questão quanto à subcontratação, né? Que você você tem que ter essa subcontratação prevista no edital, né? E claro, você não vai subcontratar, né, a maior parte, né, da tua contratação. Aí não tem sentido algum, né? Alguma parte da contratação, principalmente obras, serviços de engenharia, né, serviços em geral, você vai ter que subcontratar, né, mas não o total, né, do teu objeto. Vamos pensar um serviço de fornecimento de refeição. Pode ser que a contratada ela loque veículos, contrate uma empresa só para fazer entrega, ok? Né, mas aí você prevê essa questão, né, que você vai permitir no edital essa subcontratação, né? Prevê no edital e claro que não vai ser objeto total, né? Imagine subcontratar todo objeto, né? Vai fazer um serviço de refeição e subcontrata a própria entrega da refeição, a feitura da refeição, né? Aí não há sentido algum. Em vez de contratar a empresa de refeição, eu estou contratando ali aquela outra empresa que está, né, sendo subcontratada. Outra questão aqui. Aqui ele coloca, né, que a parcela do objeto que eu vou permitir a subcontratação já tem que estar no termo de referência, né? Veja, o ETP vai ter que entrar nessa seara. O ETP, eu vou fazer o estudo de mercado. Eu vou ter que verificar, opa, esse objeto aqui para me fornecerem tem que ter subcontratação. Então vou ter que verificar essa questão. Vamos pensar se é um caso mais ou menos fictício, né? Vou fazer um edifício e eu estou pedindo que já venha o elevador instalado. A empreiteira ela não é, né, empresa de fornecimento de elevador, ela vai ter que, né, fazer essa aquisição, né? Então tem essa questão aí. Tem que ter esse cuidado na subcontratação. Aqui a questão dos atestados, né, gente? Essa questão da vedação do somatório dos atestados, né? Ver o quantitativo, né, que hoje é limitado a 50% do objeto, né? Quantitativo aí para atestados de capacidade. E aqui ele colocou a questão do atestado de capacidade, que às vezes a gente coloca no edital, né, que vai ter que ter um atestado de capacidade técnica de objeto compatível, né? Mas aí o que é compatível, né? Quando a gente tem terceirização de mão de obra, por exemplo, eu vou terceirizar a vigilância. Aí eu coloco lá que ela tem que ter uma capacidade técnica compatível.
veja, quando você tem uma empresa de vigilância, o objeto dela nesse serviço, ela é fazer uma alocação de mão de obra, um gerenciamento de mão de obra. Será que se ela tem uma expertise em gerenciamento de mão de obra de outras especialidades, será que não atende essa necessidade? Então, essas questões, sabe, fazer essas análises. Né? Hoje, quando você vai fazer uma terceirização, geralmente a empresa ela fornece tudo que é objeto, né, de mão de obra. Tem servente de limpeza, pedreiro, carpinteiro. Então, o métier dela é fazer gerenciamento de mão de obra. E aí, um atestado de capacidade, ela pode me atestar que ela tem capacidade para gerenciar essa mão de obra. É claro que isso não é fácil, né, gente? Você deixar feita essa especificação, né, que ela vai ter um atestado de capacidade compatível com o objeto, né, mas vai ter que ser elaborado, verificar critérios objetivos para depois analisar. Né. Tem aqui a questão da admissão ou vedação de participação de consórcio, né, não colocar no edital lá de forma, né, coloca lá e não justifica, fazer uma justificativa quanto a isso, né? E esse achado 6 aqui, gente. Esse achado 6 é interessante, né, que eles avaliaram lá que o setor jurídico ele não tem uma participação muito grande na fase de planejamento da contratação. Então, só quando ele recebe lá já o ETP, lá o TR, minuta do edital, que ele vai fazer essa verificação. Né? E aqui ele está colocando que o consultivo jurídico ele poderia participar mais. Então, por exemplo, uma cláusula sobre atestado de capacidade técnica, né? Será que o jurídico já não poderia ver? Uma especificação ali que você está colocando diferente e você está motivando a inclusão dessa especificação, já o jurídico, né, dá uma olhada lá já no começo. Né, já apontar isso para o jurídico, para não chegar lá o processo inteiro e voltar. Né, às vezes só por conta daquele ponto. Né. E a gente tem algumas nuances no processo licitatório agora que a gente tem que evitar esse vai e vem do jurídico. Por exemplo, pesquisa de preço com fornecedor. Ela tem validade de 6 meses a contar para trás da data da publicação do edital. Então, eu posso ter processo em que eu fiz a pesquisa com fornecedor, quando chega, né, a publicação do edital, ela caducou. Ela tem que retornar para refazer a pesquisa. Então, já vai ter que antever também isso. Uma boa prática seria a gente tentar mapear o processo licitatório por objeto. Porque se eu for fazer um mapeamento de processo licitatório independente do objeto, né, vão ter objetos que são mais céleres, né, e outros mais demorados. Então, obra, serviço de engenharia, terceirização de mão de obra, geralmente demora mais. Então, se eu fizesse um mapeamento de processo para verificar o tempo médio que eu gasto em cada setor, né, daquele objeto, já para ter uma previsibilidade. Eu comentei de manhã com vocês, né, que a nossa regulamentação vai ter 6 meses da data de término do contrato, quando ele não pode ser prorrogado, para você dar start à licitação. Mas se eu não tenho esse estudo, tá, onde eu trabalho. Né? Mas seria interessante. Se eu tivesse um mapeamento de processo, eu poderia chegar à conclusão que, para uma obra, um serviço de engenharia, uma terceirização de mão de obra, são 8 meses, não 6. Aí eu teria um prazo ali por objeto. Então, isso também é interessante, a gente tentar mapear o nosso processo. Que interessante, ele coloca assim. Eles consideraram, né, que deixar a atividade do consultivo jurídico comece a atuar apenas quando o termo de referência ou edital já houver sido elaborado pela área demandante pode gerar riscos à entidade, já que no decorrer do trabalho, né,
Eles viram lá fragilidades nos processos de contratação que poderiam ser evitadas se houvesse um suporte jurídico lá no começo. Então, lá já na fase de planejamento, né, eu não estou falando para colocar o jurídico